povo abençoado! Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Café com Fé. Café para aquecer, fé para fortalecer, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E hoje eu estou aqui com ela maravilhosa, a Juliana Costa, ela que é uma bênção, apesar de tão jovem, ela é maravilhosa no que faz. Tem um testemunho maravilhoso de vida e hoje nós queremos compartilhar com você que está aí do outro lado. Pedimos a você que fique até o final, porque você vai se surpreender, você vai se surpreender com as histórias que ela tem para contar, apesar de tão jovem. Eu quero deixar que ela se apresente. Conta pra gente aí, Ju, quem é a Juliana Costa? Então, para quem não sabe, eu sou a Juliana, meu nome é Juliana, eu tenho 29 anos, eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 5 anos de idade, então basicamente a minha vida inteira eu morei aqui. Eu sou casada já faz 3 anos e eu tenho um filhinho agora de 3 meses, acabou de nascer, uma bênção pura de Deus, pura de Deus. E em termos do meu trabalho, eu sou analista de comportamento. Então, eu estudei para trabalhar com crianças, adolescentes, jovens, tudo que tem autismo, síndrome de Down, coisas parecidas assim. Então, esse é o trabalho que eu faço. Ju, conta pra gente, vou te chamar de Ju, vou chamar de Ju, gente, porque eu conheço ela, tá? Eu posso chamar ela de Ju. Ju, conta pra mim como que começou o seu interesse em trabalhar em uma área tão complexa, né? Tão diferente, aonde requer muita generosidade, até então, que é o que passa na minha cabeça, né? Como que você foi introduzida a estudar para trabalhar com pessoas com necessidades especiais, com crianças diferentes? Conta pra mim como tudo começou. Sim, claro. Como eu disse, eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 5 anos de idade, criancinha. E aí eu logo fui para uma igreja com a minha mãe e lá tinha uma criancinha que quando eu tinha uns 7 anos, eles devia ter uns 2 anos por aí. Ao longo do tempo a gente foi crescendo na igreja juntos. E eu acho que quando eu tinha já uns 10 ou 11 anos, eles devia ter tido uns 4, 5 por aí. E eu lembro que ele era diferente. Na época, quando eu tinha 10, 11 anos, isso que ficava na minha mente, que ele é diferente das outras crianças com quem eu converso. Só que eu fiquei tão interessada em querer conversar com ele, em querer brincar com ele, e olha que a gente já tinha uma diferença na idade, né? Mas eu me interessei tanto a querer conhecer ele mais. Então, depois do culto, a gente tinha nossa cantina todo domingo na igreja, e eu sentava com ele, eu conversava com ele, e ele não conversava de volta comigo. Foi por isso que eu vi que ele era diferente dos outros. E foi isso que me interessou mais. Então, com 10, 11 anos de idade, eu não sei, foi Deus, né? Foi Deus mesmo que começou já A gerar em você, né? Exatamente, gerar esse sentimento, entrar tão interessada em querer conhecer ele mais, saber mais sobre dele. E uma coisa é que lá na igreja eu lembro que nenhuma outra criança brincava com ele. Hoje, sabendo que ele tinha autismo, na época eu acho que era porque as outras crianças, adolescentes mesmo, via que ele não era normal como os outros e não se interessava. Sim. E eu era completamente diferente, aí eu conversava com ele mais. E graças a Deus ele sempre me deu esse sentimento de empatia nos outros, desde criancinha. Então eu não gostava do fato que ele ficava sozinho enquanto todo mundo brincava. E eu era a única que ele sorria quando ele me via. Ele devolvia aquele ressentimento que você tinha por ele, que era verdadeiro e recíproco, né? Exatamente. Ele tinha aquela reciprocidade, né? Ele devolvia de volta aquilo que você dava pra ele, Exatamente. né? Olha que lindo! Eu tô gostando, pode continuar. E foi isso que me fez interessar em entrar nessa área que
eu trabalho hoje. Na época, eu não sabia que ele está trabalhando com essas Sim. crianças hoje. Claro que não. Mas eu acho que Deus teve um propósito em eu ter esse tempo curto com essa outra criança lá na igreja, porque foi aonde eu comecei a pensar, nossa, todo mundo merece ser tratado do mesmo jeito, todo Uau. mundo merece um brincar com o outro. E isso é uma criança, e eu era adolescente e eu pensando isso. Então, aí, o quanto mais eu conversava e brincava com ele, mais ele ria. Até que teve um dia, eu acho que talvez alguns anos ou um ano depois, que ele começou a falar. Uau. E pra mim, eu fiquei de boca aberta, porque eu nunca tinha escutado ele falar antes. Ai, que E aí eu lindo. comecei a escutar algumas palavrinhas sair da boca dele. Meu Nesse Deus. ponto eu já tinha uns 13 anos e eu achei uma coisa maravilhosa e eu verdadeiramente pensei, nossa, eu quero ficar sentindo Sim. isso pro resto da minha vida. De estar tão feliz em ver a Viu? conquista de outra Aham. criança. Uau. Então foi onde surgiu. Aquilo que na infância, na pré-adolescência, vamos falar assim, né? Despertou em você esse interesse no outro, né? Que raramente se tem. Até porque realmente é muito complicado lidar com alguém que não tem o mesmo estereotipo de outras pessoas, no caso, né? Uma pessoa com autismo, ela pensa de uma forma diferente. Ela vê a vida de uma forma diferente. Com essa criança não era diferente, né? Ela pensava diferente das outras, então ela não tinha essa ligação com as outras crianças. Mas você teve um olhar clínico e eu creio que foi o próprio Deus que te usou Foi Deus. na vida daquela criança, né? Já tão pequena. Ele foi um instrumento na mão de Deus para despertar em você essa vontade de trabalhar nessa área, até mesmo sem saber, Sem eu saber. né? E você foi usado na vida dessa criança também para levar afeto para ela, né? Porque com certeza ela teve afeto de pai, mãe, da família dela, mas fora daquele ambiente, ter o afeto de outras pessoas sem dar nada em troca, que ela não te dava nada, né, em troca. Ela não mudou o jeito dela de ser por você. Ao contrário de muitas pessoas que mudam o seu jeito para agradar as outras pessoas. Nos autistas isso não funciona, tá, gente? Eles são eles e pronto, e acabou. Não Sim. tem condições de você mudar o jeito deles, não. E precisa entender isso. A gente precisa entender a forma deles de ver a vida. E aí essa criança foi usada na sua vida como um canal para que hoje você pudesse usar essa empatia, eu vou chamar assim, né? Essa empatia que com o outro, com o próximo, sem querer nada em troca, que poucas pessoas têm. Eu te admiro por isso. Você tem muita minha admiração, com certeza. Você sabe disso, não só aqui na frente das câmeras, mas fora daqui. Eu sempre falo, né? Você é um canal de bênção na minha vida. Ela hoje trabalha com meu filho, que todo mundo, né, sabe. Vocês talvez não saibam, mas também está no espectro. Ele também É um amor de vida. tá no espectro autista, né, autismo. Jesus apresentou a Juliana para mim, na verdade, né? Você foi apresentada para mim. E através disso, hoje, ela faz parte da vida dele, ela ajuda ele, né, a se desenvolver com o trabalho que ela desenvolve, com as terapias que ela cria, né, no caso, né, cria para que a terapeuta faça todo um trabalho com ele. E ele tem evoluído muito através de tudo isso. Então, você é um canal de bênçãos mesmo, né? O Senhor tem te usado para fazer o nome dele grande, porque ele colocou no seu coração algo que poucas pessoas têm, né? Aquele temor, que é o desejo de ser generoso, porque tudo isso inclui também a generosidade, né? A vontade de se doar, de fazer algo pelo outro, de ajudar de alguma forma com que o outro cresça também, né? Com que o outro se desenvolva. E isso é muito lindo. Eu te admiro. Muito obrigada. E também, eu queria dizer, como a Loiana disse, é uma área de trabalho também que não é nada fácil. Ser mãe de filho autista não é fácil.
trabalhar com crianças assim não é fácil, mas como ela disse, tem que ter um amor, tem que ter uma paciência e tem que querer mesmo Sim. trabalhar nessa área, porque senão não vai adiantar nada, entendeu? E eu olho muito os meus, no trabalho a gente chama eles de clientes, né? Mas eu olho muito os meus clientes, meus amiguinhos, como outros seres humanos. Sim. E agora que, como eu disse antes, eu acabei de ter um filho 3 meses atrás e já já vou voltar de volta pro trabalho. E a gente estava comentando mais cedo que agora eu vou voltar pro trabalho como mãe. É a primeira vez que eu vou voltar lá pro trabalho como mãe. E agora eu vou ver cada criança diferente, com muito mais amor. Porque quando eu estiver olhando, por exemplo, o seu filho Samuel, eu vou estar pensando no meu filho. Vou tratar o Samuel do jeito que eu gostaria que alguém tratasse o meu filho, entendeu? Então, é uma área que tem muita recompensa, tem muitos desafios, mas é tudo pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, e é Deus que está nos direcionando a cada dia. É muito, muito lindo de ver, né, como que Deus usa a gente, né, as pessoas, né, mesmo sabendo quão falhos somos, Ele ainda quer nos fazer como instrumento na vida das pessoas, porque de nada adianta ter muito conhecimento se não tem o amor, né, é o que nós estávamos falando, comentando mais cedo, que não adianta, eu creio que em qualquer área da nossa vida, tudo que você for fazer, né, seja do mais simples trabalho ao mais glorioso, vamos dizer, aos olhos humanos, né? Que o ser humano tem o hábito de fazer escalas das coisas, né? Então, assim, vamos escalar do mais simples para o mais alto, faça com amor. Porque se não tem amor, de nada adianta. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que você fazer sem amor, seja lá o que for na sua vida, se você não tiver amor, é como um sino que bate, que ecoa, mas que tá vazio por dentro. Então é importante deixar isso aqui, né, gravado, que tudo que vamos fazer, façamos pro Senhor e com amor, olhando pro outro como se estivéssemos olhando pro Senhor e vendo que Ele tá vendo tudo que nós estamos fazendo, né? E é muito lindo de ver uma jovem tão novinha, com tanto prazer, com tanto zelo, com tanto amor, cuidado, né? Com carinho. A gente vê que ela não trabalha de qualquer forma. Ela sabe como trabalhar, como desenvolver o trabalho, né? Ela entende o outro, ela consegue sentir a dor do outro, né? E isso é nada mais do que uma obra do Senhor. É só o Senhor para colocar isso em nós. Nós mesmos não fabricamos isso, né? E eu quero aqui parabenizar também, né, seus pais, porque fizeram um ótimo trabalho com você, né? Desde criança, levando para os pés do Senhor. Eu conheço a mãe dela, é um amor de pessoa, tá, gente? A irmã Isabel, ela é uma bênção também. E ver o quão eles ensinaram a você a como ser uma cristã. Uma pessoa diferente para a sociedade, Exatamente. né? Ter utilidade para o mundo, porque existem tantas pessoas que não fazem nada e ainda tentam desfazer o que o outro está fazendo. Ver isso é tão lindo, né? Nos dias de hoje, você veio para fazer a diferença nessa geração mesmo, né? Mostrar para os jovens que sim, é possível servir a Deus, né? Mesmo num mundo caótico, mesmo num mundo de tantas informações e pouco conhecimento, é possível sim fazer algo diferente pelo outro, por amor. E vale muito a pena. Voltando ao versículo que você falou, uma coisa que minha mãe sempre me ensinou foi, em qualquer trabalho que eu for trabalhar, sempre fazer com amor, sempre fazer como se fosse literalmente eu fazendo para Deus. Se Jesus estivesse na minha frente, eu estivesse fazendo esse trabalho para Ele. Então, quando eu estava entrando na faculdade, tentando decidir o que eu ia estudar, né, para poder ter uma carreira, os meus pais, claro, falaram: você não quer ser doutora, você não quer ser advogada, você não quer ser dentista, não quer ser isso, tudo que aos olhos humanos ganha mais dinheiro, vamos dizer, né? E aí, uma coisa que minha mãe falou foi:
o que você escolher, você tem que fazer com amor. Você tem que fazer como se fosse fazendo para Jesus. Se isso não for dentista, não for doutor, não faça. Escolha algo que vai ser você dando de si para Deus. Maravilhoso, tá Então, eu vendo? quero agradecer muito a minha mãe. Deus usou Ah. muito a minha mãe para também ajudar muito em eu escolher a carreira, né, que eu entrei. Porque eu sempre disse que eu amo trabalhar, conversar com as pessoas, eu amo trabalhar com as crianças. Então, eu sabia que tinha que ser uma área parecida com isso. Eu não tinha muita ideia ainda, com 18 anos entrando na faculdade. Sim. Você não sabe muito o que você vai quer fazer ainda. Mas eu entrei nessa área e Deus direcionou o resto. Que maravilha. Estão falando, eu não erro não, gente. Irmã Isabel é uma bênção, uma mulher maravilhosa, uma mulher de oração, uma mulher temente ao Senhor, disposta a servir. A gente sempre vê ela servindo com muito amor, com muito zelo, Sim. né? Cuidadosa nas palavras. Poucas vezes que eu conversei com ela, né, que a gente teve a oportunidade, é muito zelosa com o que vai falar, muito linda, maravilhosa, igual a filha mesmo, né? Não tem o que falar não, são uma bênção, é uma família abençoada, né? Tive o prazer de conhecer, o Senhor nos apresentou literalmente, né? E maravilhoso, servir a Deus com eles é muito bom, é uma maravilha estar com vocês sempre. E Ju, agora mudando de um pouquinho assim de assunto, me fala um pouco como que foi chegar. Você já contou, né, que é mamãe há pouco tempo, que acabou de ter um bebê, a coisa mais linda do mundo, gente, fofura. Meu Deus, uma vontade de apertar toda vez que vejo. Mas como que foi chegar nessa promessa, né? Eu sei que você é casada há pouco tempo, Sim. tá jovem ainda, né? Amém. E tal. O marido dela também é uma bênção, tá? O Eric é um rapaz, assim, que ama servir também o Senhor, né? Se nota. E eu queria muito que você contasse como que foi a sua trajetória até chegar no Elijah. Sim. Bom, desde criancinha eu sempre quis ser mãe. E isso foi o meu sonho. Um dia eu quero ser mamãe. E quando eu era adolescente, jovem, eu estava escrevendo no papel as datas de quando eu queria ter filho, quando eu queria casar, tudo isso. Então, sempre estava nos meus planos de poder casar, de poder ter filho, né? Mas, claro, quando eu casei, a gente não pensou logo em ter filho, a gente queria também aproveitar um pouco, se conhecer, né? Tudo isso, com certeza. Aí chegou um momento que a gente começou a conversar sobre quando que a gente ia querer tentar ter filho, começar a nossa família, né? Então, mas era só uma ideia, só conversando. Aí, mais ou menos 2 anos atrás, em 2023, eu tinha só meses de casada ainda, 6, 7 meses de casada, vamos dizer. Aí eu fui fazer um exame anual, que todas as mulheres fazem. E nesse exame, a médica detectou algumas células que eu tinha que era anormal. Ela disse que não era normal e era no colo do útero. E aí, eu tive que voltar a semana seguinte para poder ver por que não estava normal. Eles fizeram um teste que era um pouquinho mais intenso, um pouco mais invasivo, vamos dizer. E aí eles detectaram que podia ser células pré-cancerígenas. Então, isso no momento, escutando isso, acabou comigo, porque a doutora disse que quem tem câncer no útero ou no colo do útero, a chance de poder engravidar é muito pouca, muito pouca. Então aí, escutando uma coisa dessa, imediatamente eu, ser humana, nossa carne, a gente vai pensar o pior. Vai pensar, não, isso aconteceu comigo, eu nunca vou ter filho, Deus está me castigando. Então, no dia que eu tive que fazer esse exame, fisicamente doeu, mas emocionalmente doeu mais em mim. E eu lembro que eu tava com a minha mãe na sala e eles fazendo esse exame em mim e eu prendendo o choro lá. Porque eu não ia chorar enquanto
ela estava Sim. fazendo isso, mas estava doendo tanto emocionalmente em mim. Eu acho que eu até mais ou menos esqueci da dor física. No momento que o exame terminou, a doutora saiu da sala, eu comecei a chorar muito. E minha mãe estava ali do meu lado, eu comecei a chorar muito e eu comecei a perguntar a Deus por que que isso estava acontecendo comigo. Uau! Quem não sabe, graças a Deus, eu não tenho tido uma vida difícil. Eu não tenho, na verdade, alguma situação que foi muito difícil na minha vida, um aperto na minha vida. Deus tem me abençoado muito, entendeu? Com os meus pais, na minha carreira aqui nos Estados Unidos. Então, eu dou graças a Deus por ele. E eu acho que por essa razão foi porque eu perguntei a Deus, por que que isso está acontecendo, Deus? Eu comecei a pensar, agora já era, eu nunca vou ter filho, né? Uau! E Nosso pensamento limitado mesmo, né? exatamente, Porque a gente pensa, a gente já pensa no pior. a gente né? pensa, a gente foi feita pra ser Pra ser pra mãe. reproduzir. É natural isso, Nosso né? sonho. Exatamente. Então, isso tinha acontecido. Eu chorei muito com minha mãe. E nessa mesma semana a gente estava tendo uma campanha de oração na igreja. Olha. Era de segunda a domingo, eu acho, lá na igreja, de 9 até as 10 da noite, era alguma coisa assim. E eu lembro que o tema era mais ou menos sobre cura, alguma coisa parecida. Aí eu falei, eu vou. E aí, quando a gente estava lá, Deus usou uma irmã lá na oração que orou por mim. E eu não tinha contado nada pra ninguém, porque tinha acontecido na mesma semana. Sim. Só minha mãe sabia. Aí Deus usou essa irmã e falou que Deus estava me curando. Uau! Pra eu não me preocupar, porque Deus usou a moça e falou essa coisa, nem falou o nome do que estava acontecendo, Sim. mas falou, isso que você está preocupada, eu já te curei, eu já tô te curando. Uau. Então não se preocupe. Esse é nosso Deus, hein? Esse é o nosso Ai, que Deus. sonda onde ninguém vai. Quando a gente menos né? espera. Quando menos espera. E olha como Deus nos ama. Eu tô aqui questionando a Deus. Deus, por que você tá fazendo isso? Sim. Em vez de Deus falar, ué, eu sou Deus, Sim. eu faço o que eu quero. Sim. Eu não preciso te responder, não. A gente tem um Deus, um Pai que nos ama tanto, tanto, Que tanto. ele ainda traz resposta. De uma maneira que a gente nunca pode imaginar. Sim. E ele deu essa resposta. Aí quando eu voltei 2 semanas depois para fazer um último exame, aí detectaram as células que estavam normais. Olha. Que tudo tinha voltado ao normal. Que Deus lindo. E isso trouxe tanta paz no meu coração. Mas ao mesmo tempo a doutora disse que, olha, como a gente fez esse exame que é um pouco invasivo, aí a chance de você engravidar e perder o filho é um pouco maior, entendeu? Porque ela disse que o colo do útero ficou menor, entendeu? Por causa do exame. Então, isso trouxe muito medo ao meu coração. Aí, passando alguns meses depois, em 2024, foi quando eu e minha esposa, a gente começou a tentar, né? E aí, por uns 6 meses, nada acontecia. Aí, claro, eu, de novo, ser humana, a gente é tão falha. Deus nos conhece tão bem, né? Que ainda assim faz em nosso favor. Trabalha e age em nosso favor. Deus tinha falado lindo. comigo, eu já te curei. Aí depois, agora, em 6 meses sem poder engravidar, eu comecei a duvidar de novo. Então aí eu orei bastante, eu e minha esposa, a gente orou muito. Eu fui no médico e eu tava perguntando, olha, já faz tanto tempo assim, por que eu não consigo engravidar? Não tinha respostas, etc. E eu comecei a pensar que ia ser isso, eu não vou engravidar. E aí depois de uns 6 ou 7 meses, aí em pleno dia, eu reparei, fiz um teste, vi que tava grávida. Você descobriu com quanto tempo a gravidez? Eu já estava com 1 mês e meio por aí. Lindo. Exatamente. E olha que eu pensei, eu ainda estava duvidando tanto
que eu não pensei que eu tava grávida. Sim. Eu fiz um teste só pra fazer, só pra mostrar que tava negativo. Sim, só pra ter um resultado, né? Exatamente. Olha. E aí, quando Deus deu essa resposta, meu Deus, a Que gente ficou muito maravilha. feliz, porque é bênção de Deus e foi um milagre. Foi um milagre. Foi é um uma milagre. promessa. Uhum, É uma promessa do exatamente. Senhor, né? E graças a Deus deu tudo perfeito. Durante a gravidez também, eu ainda estava com medo. Isso é uma coisa que Deus tem trabalhado muito em mim, e eu aprender a confiar nele. E saber que nada está no meu controle. Eu não tenho controle de nada, a gente não tem controle de nada, Mariana. Então, durante a gravidez, eu ainda estava com um pouco de medo. E eu não falava pra ninguém que eu tava preocupada com a gravidez. Eu tava preocupada em perder, porque a médica tinha falado que era uma possibilidade. Sim. Então, claro, toda semana meu Deus, esse bebê tá crescendo. Quando que eu vou começar a sentir aquela ansiedade, né, que vai tomando conta. Meu Deus, é bem tudo assim. isso. E aí, no ano novo, né, desse ano agora, Deus usou uma outra irmã lá na igreja e ela veio até mim. Lembra, eu não tinha falado pra ninguém. Então é Deus É o próprio mesmo. Deus. É Deus. Aí ela veio até mim e Deus usando ela, falando através dela, falou assim: por que você continua se preocupando? Eu já dei todas essas respostas, eu já te curei e agora eu tô dizendo que eu vou cuidar desse bebê quando nascer e depois, e eu tô cuidando da sua gravidez. Não é pra preocupar. Deus fiel. Claro, né? Que maravilha. Trouxe tanto consolo no meu coração. Tanta paz, né? Tanta paz. Sim. Eu descansei em Deus e foi quando eu de verdade me rendi a Deus e falei: Deus, esse bebê, essa promessa é seu. É sua antes de ser minha. Que maravilha. Esse filho é seu. Não, o Senhor está confiando em mim para cuidar aqui no mundo, mas é seu antes de qualquer coisa. Então agora eu vou descansar, vou respirar. E o resto da gravidez foi ótimo. E até o parto, né, eu fui bem específica com Deus, bem específica mesmo de como que eu queria que fosse o meu parto. Então conta pra gente, menina, como que foram esses pedidos e como que aconteceu. E quero deixar aqui, ficou linda grávida, tá? Maravilhosa, ficou maravilhosa grávida, coisa mais linda. Pensa essa mulher dessa altura, com uma barriguinha, gente, redondinha, a coisa mais linda, maravilhosa. Graças a Deus, a gravidez também foi muito boa. Eu não fui de passar muito mal, entendeu? Bom. Eu tava continuando fazendo exercício, tudo. Graças a Deus, a gravidez foi muito boa. Deus foi muito bom. E aí, durante a gravidez, eu orei muito. Falei: Deus, que o parto seja da sua vontade, é o seu plano, que aconteça tudo do jeito que o Senhor vai permitir, do jeito que o Senhor quer. Só que eu gostaria de um jeito também. E eu fui bem específica. Eu falei: Deus, eu quero ter o meu bebê natural, sem nenhum medicamento, sem nenhuma injeção, aquela que... Epidural, sem epidural. Eu quero tentar o máximo para ser natural, porque eu quero ter essa experiência. Sim. Eu também fui corajosa, né? Ai, meu Deus do céu. Fácil não foi. Não é? Fácil não foi. Não é fácil, mas o Senhor dá força, né? Exatamente. Eu falei isso. Eu falei: Deus, eu não quero que eu sinta dor por muito tempo, justamente porque eu quero poder conseguir fazer natural. Então, eu não quero sentir dor por dias e dias e dias assim. Olha. Eu fui específica. Sim, foi mesmo. E eu falei pra Deus, não me pergunte por quê, tá? Mas eu falei: Deus, eu quero ter o meu bebê durante o dia. Olha. Eu não quero ter de noite, não quero ter de madrugada. Olha só. Eu quero ter durante o dia, onde tem luz, onde tem tudo isso sim. E aí mas no final de tudo, Senhor, é do jeito que o Senhor quer. Olha, pra você ver a importância de saber que você tem um pai. Saber que Deus é o seu pai e que ele tá te ouvindo, né? Que tem muitos cristãos que têm essa dificuldade de falar com Deus, como
como que eles querem que as coisas aconteçam, né? Segundo a vontade de Deus, é lógico, sempre colocando o Senhor no controle. Mas você pode falar com o Senhor: Deus, eu quero isso, eu gostaria que fosse assim. A Juliana foi bem isso, né? É lindo isso, é uma forma de entender que assim como a nossa mãe ou nosso pai terreno faz as nossas vontades, às vezes, o Senhor também faz. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o nosso Abba Pai, ele faz segundo a vontade dele, mas também ele inclui a gente nos planos dele, né? Para cumprir aquilo que tá já destinado, já estava predestinado para acontecer o parto dela, mas ela incrementou algumas coisas e o Senhor realizou o desejo do coração dela. Isso é lindo, Exatamente. né? É maravilhoso ver. E eu lembro também que eu escrevi vários versículos sobre força. Olha. E sobre não ter medo, porque Deus está comigo. Sim. Eu achei muitos versículos. É uma na forma Bíblia. de autoafirmação, né? Exatamente. Foi lindo isso, maravilhoso. E eu escrevi isso, e aí, no dia lá no hospital, eu estava abrindo um livro e eu estava lendo tudo que eu escrevi. E foi vários versículos sobre assim, não temas porque eu estou contigo. Que lindo! E sobre força, que toda a minha força vem do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha! E na hora do parto mesmo, eu estava pensando nesses versículos na palavra de Deus. Eu ali sentindo dor, eu mesma cheguei a um ponto que eu comecei a chorar, não porque estava doendo. Para mim, mesmo sentindo dor, pra mim tudo é emocional, né? Tava então, bem emocionante. Tava... Você leva tudo pra mente, né? Exatamente. Olha só, Aí o controle. Que lindo! Aí eu tava chorando porque chegou um momento que eu pensei assim, Deus, eu não consigo mais. Agora, Senhor, eu fico até, nossa, sentimental só pensando no dia, porque eu falei assim, foram muitas emoções. Deus, assim. se for eu agora, eu não vou conseguir mais. Aí eu pensei, Deus, me dá a força, que o Senhor possa me capacitar nesse momento aqui. Lindo. E aí, 3 minutos depois, o Elijah veio. Gente, olha pra você ver como que a pessoa é abençoada e é uma bênção. Ela, no momento do parto, ela conseguiu se concentrar na palavra de Deus, colocar Deus, incluir o Senhor no parto dela. É maravilhoso. Mas tem que ser assim. Sim, tudo que a gente faz na vida é para a glória de Deus. Sim, é maravilhoso ver isso, porque muitas vezes em meio ao desespero, em meio a circunstâncias que estão fora do nosso controle, a gente tende a não olhar muito para o nosso Criador, para o nosso Deus. A tendência nossa, muitas vezes, é olhar e focar no problema. Sim. Né? Eu digo porque nós somos seres humanos, né? A gente passa por isso. E ver uma pessoa tão jovem, com tanta maturidade espiritual, de entender que focando fora do problema e voltando os olhos para aquele que verdadeiramente pode ajudar, trazer o socorro, vale mais a pena. É uma escola pra mim, viu? Nossa, maravilhada agora. Fiquei assim, menina. É verdade. Porque imagina, qualquer coisa na nossa vida que a gente reclama, a gente faz isso de um problema enorme. Muito grande. Mas Deus, olha o quão grande Deus é. Ele é maravilhoso. Pega a gente na mão dele, na palma da mão. Meu então, Deus, que lindo. Que tamanho é o nosso problema? Por isso que tudo que a gente faz na vida, das menores coisas até a coisa maior, a gente precisa glorificar Deus, a gente precisa pensar em Deus, a gente precisa saber que, isso aqui está acontecendo por causa do Senhor, não é por causa de mim. Entendeu? A minha força vem de ti. Sem Deus nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada. Então, tudo é para a glória de Deus. Igual minha mãe disse, tudo que você faça, faça em amor. Faça com amor, se fosse para Deus. Que lindo, maravilhoso ouvir tanta riqueza numa pessoa só, né? É maravilhoso conhecer a história das pessoas. Eu amo conhecer as histórias. Nossa, é uma coisa que eu amo.
Eu sou muito de falar, de tal, mas eu gosto muito também de ouvir, sabe? Sim. Porque me ministra muito, porque eu sei que o Senhor, ele tem uma história, cada um de nós temos uma história com Deus. Com certeza. Desde quando a gente não conhecia Ele, igual eu, por exemplo, né? Não cresci no Evangelho, no berço cristão, não tive esse privilégio, mas quando eu olho para o meu passado, eu vejo como o Senhor já cuidava de mim antes mesmo de eu conhecer Ele. Sim. É por isso que a palavra de Deus fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? O Senhor nos amou primeiro e o amor dele é tão grande, tão incondicional, tão majestoso, que Ele faz por nós antes mesmo que nós saibamos quem Ele é. Exatamente. Né? E no nosso tempo de ignorância, o Senhor ainda assim investe na gente para que um dia a gente possa contar. Antes eu não conhecia esse Deus, mas hoje eu sei quem Ele é. E eu fico maravilhada com isso. É por isso que eu acho que eu gosto tanto de ouvir as histórias e os testemunhos. Sim. Das pessoas, porque me edifica demais. E eu sei que você do outro lado também está sendo muito edificado. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Todas as vezes que nos assentamos em lugares, que entramos em lugares ou que estamos com pessoas, é para sermos canal e para sermos também influenciados pela palavra de Deus e por aquilo que está sendo ministrado, né? Então é uma troca, eu creio assim. É um aprendizado. É um aprendizado. Uhum. Então não quer dizer que você tem uma história e o outro não tenha. Não, tem que ser recíproco, né? Eu conto pra mim a sua história, mas você me conta a sua também. Eu acho que eu gosto muito disso. Sim. E tá sendo maravilhoso ouvir os seus testemunhos. Você tem muitos testemunhos. Maravilhosa. Meu Deus, eu tô muito grata por estar ouvindo tudo isso. Muito obrigada também, né, por esse tempo. E a última coisa que eu queria adicionar agora é que eu vou voltar pro trabalho, né? Sim. Então, dito tudo isso, principalmente agora, dizendo um pouquinho do testemunho de como foi com meu filho, foi tudo perfeito, foi do jeito que Deus tinha planejado e, maravilha. Como você disse, Deus me incluiu nos planos dele, né? Agora, voltando pro trabalho, me motiva a ter muito mais amor, muito mais carinho. Não que eu não tinha antes, Sim. mas agora eu olho para as crianças de uma forma diferente. Uma coisa também que alguém me disse uma vez é que quando a gente tem filho, Sim. é quando a gente entende 1% de quanto Deus nos ama. Sim, é verdade. Porque nós somos os filhos de Deus, né? Sim. Nós somos os filhos do nosso Pai, nosso Criador. E se a gente ama o nosso filho, quem tem filho sabe? Sim. Se a gente ama, vai fazer qualquer coisa. A gente faria tudo pro nosso filho. Sim. Quanto mais Deus não faz por nós. Sim. Meu Deus, E muitas vezes nós somos ingratos e a gente não agradece a Deus por só acordar e poder respirar mais um dia, entendeu? A gente não agradece, não tem esse sentimento de Deus, nossa, eu só tô aqui por causa do Senhor. Então, agora voltando pro trabalho, vai ser diferente. Foi muito bom tomar esse tempo com meu filho, para curtir meu filho. E também eu aprendi muito de como que ter os frutos do Espírito, e Deus ainda vai trabalhar muito em mim com isso, mas ter paciência, ter amor, ter domínio próprio, tudo isso, e eu vou... E sentir paz no meio de tudo isso. Exatamente. Porque é um turbilhão de emoções, né? Sim, com certeza. Então, aí indo para o trabalho, poder navegar bem melhor as situações, porque no trabalho também tem que ter paciência, tem que ter amor por essas crianças. Então, isso me encorajou bastante também. Agradeço muito a Deus pelo meu filho, pela minha família, pela minha carreira e pelas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, que tem me ajudado muito também. Você tem sido uma bênção na minha vida. Meu Deus. Conversando com você quando era no trabalho, que eu vim aqui para as nossas reuniões, escutando um pouco sobre o testemunho dela, com o filho dela, entendeu? Sempre me motivou muito. Teve um dia que me trouxe as lágrimas aqui na sua casa, então
Deus também tem te usado muito na minha Ai, vida. amém. Glorifica a Glória Deus a por sua Deus. vida. Amém. Ai, que bom ouvir isso, né? É um afago no coração. Claro. Mas eu fico muito feliz em saber que o Senhor une propósitos, né? Você é um propósito de Deus na minha vida, na vida do meu filho e na vida de muitas pessoas. E eu vejo você como literalmente um instrumento, um vaso nas mãos do Senhor, né? Para essa geração que muitas vezes desiste por muito pouco, né? Para por muito pouco, não quer avançar por muito pouco, não vê futuro, não vê provisão, né? Eu vejo que os jovens muitas vezes eles não têm uma visão assim expansiva do mundo, né? Tem um mundo inteiro para explorar, no bom sentido, lógico, né? Sempre com temor do Senhor, mas ficam encarcerados, parados, paralisados por conta de circunstâncias, por conta do período que se vive hoje, né? Onde é tudo tão que não vai melhorar, que não tem como mudar. Pelo contrário, olhando para Juliana hoje, vendo a história dela, né, os desafios que ela enfrentou, a visão espiritual desde jovem, conseguir enxergar o outro, conseguir ver a dor do outro, sentir empatia pelo outro, eu vejo que sim, vocês foram chamados para esse tempo, para fazer a diferença, porque os velhos, nós vamos envelhecendo, mas vocês são a geração escolhida, o Senhor não errou, vocês não nasceram no tempo errado, nasceram no tempo certo. É a geração eleita, a geração sacerdotal que veio para fazer a diferença para outros, né? Para ser influenciadores e não influenciados com tudo que absorvem. Né? Então, eu vejo você como uma influenciadora, um canal, um instrumento do Senhor nessa geração. E eu oro por você para que você cada dia mais prospere nesse chamado que o Senhor tem para sua vida, que é de cuidar do outro. Cuidar, né? O mundo precisa de cuidado e você tem sido um instrumento para cuidar daqueles que precisam do cuidado de Deus. Tudo para a glória de Deus. Sim. Eu quero agradecer mais uma vez você que ficou até agora conosco e dizer que tem mais episódios, viu? Tá assim, ó, quentinho, saindo do forno. E eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, Ju, e dizer que as portas estão sempre abertas aqui no nosso canal. Sempre que quiser vir, será muito bem aceita, recebida, com amor, tá? E eu quero agradecer a vocês e dizer, assistam os próximos episódios, que vai ser bênção. E fiquem com Deus e até a próxima. Amém.